lidar com o preço dos combustíveis, dos pedágios, com a pesagem das cargas, fazer uma corrida contra o tempo para a entrega de produtos e mercadorias, lidar com cansaço. Esses e tantos outros são os desafios da rotina da vida dos caminhoneiros. E pensando nisso e no pouco tempo em que este profissional tem para ir, por exemplo, a uma agência bancária para cuidar das finanças, 2 empreendedores abriram em 2019 um banco digital voltado à categoria que atualmente tem mais de 5.000 contas abertas. Eu estou falando de uma startup que é uma empresa filha da Unicamp e que hoje traz aqui um dos CEOs dessa empresa, um dos idealizadores, o Lucas Rodolfo Moura, que é da Dieselbank. Lucas, seja bem-vindo. Conta para mim essa história, como surgiu esse projeto, como você conseguiu unir ali a universidade com uma dor, que eu já estou sabendo que foi uma dor lá no Maranhão, e deu aí essa ideia desse negócio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, né, desse público que leva o Brasil nas costas, né, é muito importante para a nossa economia. Tudo que está ao nosso redor passou por um caminhão, tem preço de diesel e foi um caminhoneiro que transportou. E como você falou aí muito bem no começo, eles têm uma vida extremamente difícil, né? Eles moram, a casa deles é o caminhão, eles passam meses sem ver a família. E um dos problemas que eles têm é o diesel, talvez seja um dos maiores, né? O maior custo desse mercado, e também movimentar o dinheiro deles. Então, o que nasceu o Dieselbank, né? Um dos nossos sócios, que é o Felipe, ele é o especialista aí entre os sócios do mercado de logística no Brasil. E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu trabalho nesse mundo, é um mundo que movimenta o Brasil, tem muita importância e é muito arcaico, né? O caminhoneiro, o transportador, o posto de combustível, a transportadora, todos têm muitos problemas, não tem tecnologia, né? Pouquíssimas empresas têm base tecnológica. Vamos criar alguma coisa para a gente melhorar esse mercado, que a gente vai conseguir impactar no Brasil inteiro, né? E daí que nasceu o Dieselbank através de muita pesquisa e estudo, né? A gente identificou que o caminhoneiro é a ponta mais fraca, né? Mais marginalizada e esquecida dessa cadeia. E aí a gente decidiu criar um produto 100% personalizado para ele. Então, pegar a alta tecnologia que nos grandes centros, em São Paulo, em Campinas, dentro da Unicamp, a gente estuda e convive diariamente, e levar para o interior, para o barro, né, para o posto de combustível, para o lugar onde o caminhoneiro e todo esse ecossistema vive. A gente nasceu no finalzinho ali de 2019, né, os sócios se juntaram, e aí hoje a gente já está chegando nas 10.000 contas abertas e alguns milhões movimentados, graças a Deus, e já estamos impactando na vida de alguns milhares de caminhoneiros e profissionais desse mundo também. Hoje o nosso cliente ele não é só o caminhoneiro, mas o frentista, o funcionário da conveniência, o funcionário do restaurante que o caminhoneiro faz, o lojista que vende peças para o caminhoneiro. Todo esse ecossistema a gente descobriu que tem carências muito parecidas com a do caminhoneiro. E a gente viraram clientes Dieselbank também de forma orgânica, né, sem nem a gente esperar. Quando você fala dessa conta que foi, né, ultrapassou a categoria dos caminhoneiros, parece que vocês também inicialmente, não sei se ainda tem, você que vai nos contar, essa questão do indique alguém. Como que funciona isso? Como vocês tiveram essa ideia? O caminhoneiro falava para o colega? Como era isso? Foi uma campanha que a gente fez para o Dia do Caminhoneiro, né, dia 16 de setembro, Dia Nacional do Caminhoneiro, e a gente fez uma campanha de 15 dias, né, que nessa primeira quinzena de setembro, se você indicasse um amigo, você ganhava um benefício, né, um valor na conta, e o amigo também. Foi uma forma de homenagear os caminhoneiros nesse mês e ajudar com um pequeno carinhozinho, né, um pequeno detalhe, além do dia deles, eles conseguirem ganhar um almoço, ganharem um vale pedágio, alguma coisa do tipo nesse período. Então, o amigo ganhava e quem indicou ganhava também, se o amigo abrisse a conta. Foi uma promoção por tempo limitado,
né? Hoje ela não está mais no ar, né? Ela se encerrou lá no dia 16, mas a gente aprendeu muito e com certeza ela vai voltar aí com outras ideias no futuro. Lucas, você inicialmente lá com o Felipe conversaram e parece-nos que foram 2 anos para o desenvolvimento dessa plataforma. Me fala sobre como foi, a partir do momento que você conversou com ele é especialista em logística e falou: "Não, vamos nesse nicho de mercado", como foi formatar esse negócio e por que inicialmente parece que você escolheu uma região do país, hoje vocês estão em muitos lugares, mas inicialmente teve um projeto piloto, é isso? Bom, no início de tudo, né, a gente aprende muito também quando está no mundo das startups, a gente tem que ouvir o cliente. Então, a gente trouxe um terceiro sócio, hoje nós somos 3 sócios, tem o João também, que é nosso diretor de tecnologia, também é formado aqui na Unicamp. E a gente foi conversar com as transportadoras, com os donos de postos, com os caminhoneiros, presencialmente. Antes, nessa época, Covid era um sonho ainda, né? A gente conseguia ir presencialmente nos lugares resolver e conversar com o cliente e tentar modelar qual seria a melhor solução. Então, a gente criou produtos para transportadora, produtos para posto, alguns produtos para caminhoneiro, que acabaram não dando certo, mas guiaram a gente para criar o que é o Dieselbank hoje. Então, a gente teve ali uns 4 meses de bastante estudo, pesquisa e testes, nós 3. E daí, em janeiro do ano passado, a gente montou o nosso primeiro time, né? Nós éramos 6 pessoas em janeiro do ano passado. Hoje nós somos 18, então a gente tem crescido um pouquinho. E aí passamos 1 ano e 3 meses, mais ou menos, em tecnologia e muito teste, sempre trabalhando em conjunto com os caminhoneiros. Tudo que a gente desenvolveu aqui dentro, todas as telas, até o nosso nome mudou por causa de feedbacks dos nossos clientes, né, dos caminhoneiros. Então, a gente lançou no mercado tem 6 meses, um pouco mais de 6 meses, foi no dia 25 de março. E como você falou, né, a questão da nossa região que a gente atua. A nossa tese de crescimento é muito baseada no agronegócio, porque a gente identificou que são caminhoneiros que têm um fluxo financeiro elevado e tem uma carência de infraestrutura, no geral, e financeira muito maior. Então, se a gente tem um caminhoneiro que está na Bandeirantes e ele tem que pagar uma conta, ele vai ter na estrada várias lotéricas que ele consegue ter acesso. Agora, se esse caminhoneiro está no interior do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, às vezes ele vai ter que viajar 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, até conseguir encontrar uma cidade que talvez tenha uma agência bancária para resolver um problema, alguma coisa do tipo. Então, e eu sou de Fortaleza, né? Eu moro aqui em Campinas já tem 8 anos, vim fazer Unicamp. E o Felipe, ele é meu primo e ele é de São Luís do Maranhão. Então lá ele já tinha toda a base de conexões, né, necessárias com transportadores e com postos para que a gente crescesse de uma forma mais fácil, né? Então, por isso que a nossa estratégia hoje é baseada num crescimento a partir do Maranhão. Hoje a gente já está Piauí, Pará e entrando no Tocantins também. E isso ajuda a gente a trabalhar no arco do grão, né? Que a gente vai ali do Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e um pedacinho do Piauí também. Mas como é então essa logística? Porque vocês estão aqui no Sudeste e trabalhar mais, né, os estados do Nordeste, Centro-Oeste, me conta um pouquinho. Legal. Bom, a gente une o melhor dos dois mundos, né? A gente está aqui ao lado da Unicamp, então a gente consegue ter grandes mentes e contratar pessoas incríveis para formar o nosso time de tecnologia, de atendimento, produto, design, enfim, toda essa parte está aqui. E o nosso time comercial e operação mesmo está lá em São Luís. A gente tem uma base lá também. A gente tem um time hoje lá de umas 7, 8 pessoas que trabalham ali fazendo ações, se relacionando com os postos, levando o Dieselbank cada vez mais longe. Quando a gente fala em toda essa logística, chegou algum momento que vocês participaram de alguma jornada, de algum tipo de competição, participaram, foram acelerados? Me fala um pouquinho desse processo. A gente não foi acelerado, mas a gente passou por um processo junto com a Uniendios, que é um grupo de ex-alunos da Unicamp, que são investidores anjos de startup. A gente participou de uma plenária, né, com uma palestra junto com eles, apresentando todo o projeto. Foram mais de 100 investidores assistindo.
E a gente conseguiu trazer 4 mentores e investidores anjos dessa plenária, né? Eles entrarem junto com a gente esse ano, eles são nossos sócios, mentores, fazem parte do nosso conselho e ajudam muito. A gente tem o Juliano Dutra, que também é um filho da Unicamp, tem o Carlos Neto, também filho da Unicamp, o Rodrigo, o Bruno, enfim, foram eles 4 que entraram para ajudar a gente. E o pessoal da Uniangels hoje continua abrindo várias portas para a gente fazer negócio e, enfim, a importância de estar num polo como Campinas e Unicamp abre muitas portas para a gente e oportunidades aí bem legais. E aí, essa é a parte legal e o melhor dos dois mundos que eu falei antes, né? A gente consegue estar aqui, que é um polo de tecnologia fortíssimo, e consegue estar onde o nosso cliente está. Né? Então, os sócios se dividem e a gente viaja entre os lugares para a gente conseguir fazer funcionar da forma mais eficiente possível. Você me falou então desse começo, nós temos aí então uma startup de 2019 que já recebeu então investidores, né? O investidor anjo, que a gente fala que é tão importante para muitas das startups, para que elas comecem a alavancar o negócio. E daqui para frente, Lucas? A nossa meta esse ano é a gente terminar ali com as 15 mil contas abertas, né? E tem movimentado aí 50 milhões de reais somente nesse ano, ajudando aí os caminhoneiros. Daqui para frente, a gente já está no próximo ano, né? Esse ano acho que já está bem encaminhado, a gente vai conseguir bater os nossos objetivos aí. No próximo ano a gente quer terminar com aproximadamente 100 mil contas abertas, né? E já ter chegado em todo o Centro-Oeste, né? Hoje a gente, como eu falei, está Pará, Maranhão, Piauí, entrando em Tocantins. No final do próximo ano a gente espera já estar Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e já pensando em chegar em São Paulo, né? Então a gente vai conectar São Luís a Campinas, provavelmente até o final do próximo ano vai ter Dieselbic em toda essa rede. Tá certo, então, Lucas, obrigada pela sua participação. A gente já deixa o convite para vocês voltarem aqui para o Ser Empreendedor, contando uma nova etapa dessa jornada. Parabéns e muito sucesso. Muito obrigado, está marcado. Estou à disposição também. Tá certo, e olha, aí a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos ainda falar desse segmento, mas a gente vai trazer uma outra startup que criou um aplicativo chamado Meu Chapa, que trata justamente da contratação desse profissional que muitas vezes fica aí na beira da estrada e é um parceiro dos caminhoneiros. A gente volta já já, não saia daí. Conversar com o Guilherme, que é o pessoal do Meu Chapa, que passou por uma aceleradora de startups aqui em Campinas e tiveram aí uma ideia do aplicativo. Na verdade, a ideia veio antes, eles validaram e vão contar qual é essa ideia e como ela agrega valor ao trabalho desse setor. Guilherme, seja bem-vindo, boa tarde. Me conta o que é o Meu Chapa. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, viu? Bom, vamos lá. Meu Chapa veio aí na verdade, a gente era executivos, somos 2 sócios fundadores, hoje são 5 sócios que atuam na Meu Chapa, e todos são executivos que trabalhavam anteriormente em indústrias e vivenciamos muito a dor, que é a dor de conectar a oferta de carga e descarga, serviços de carga e descargas no segmento logístico, com a mão de obra para realizar essas atividades. Então, a gente viveu muito essa dor, mas enxergou nessa dor também grande oportunidade de mercado. Foi então que a gente criou a plataforma Meu Chapa, que é uma plataforma que visa conectar, de um lado, a oferta de serviços de carga e descarga por meio dos motoristas de comércios, indústrias, prestadoras de serviços em geral, com os chapas, com os prestadores de serviços que vão colocar a mão na massa de fato e realizar a atividade de carregar e descarregar caminhões e contêineres por todo o Brasil afora. Guilherme, eu sei que você vai rir, e o pessoal da redação já riu de mim e de outras pessoas, mas você sabe que faz um pouco mais de um ano que eu soube o que era chapa.
Até porque quando eu via uma pessoa na beira da estrada com aquela placa escrito chapa, eu achava que ele estava vendendo uma chapa. Olha só a que ponto, e aí eu perguntei na redação, muitas de nós lá, principalmente, claro, as mulheres, não sabiam o que era. E pode ser que quem esteja assistindo não sabe. Então, ao contrário daquela pessoa estar oferecendo o serviço na beira da estrada, que é chamado de chapa, que é a pessoa que ajuda a carregar, a descarregar, ele faz isso por meio de um aplicativo, é isso? Hoje sim, hoje estando dentro da Meu Chapa, ele recebe todas as tarefas com todos os detalhes, preço, endereço, quantidade, valor que ele vai ter que descarregar diretamente no seu aplicativo. E você sabe, Mirna, que isso é muito interessante, né? Esse profissional é um profissional extremamente importante na cadeia, mas é um profissional também que ele passa quase sendo invisível, muito discriminado na sociedade, né? Ele fica, então, em beiras de estradas, em rodovias, muitas vezes na frente de estabelecimentos comerciais para tentar angariar um tipo de trabalho, e muitas vezes não consegue, né? Ficando aí em lugares, muitas vezes, perigosos, né? Insalubres. E o que a gente fez foi exatamente levar para esse público também maior segurança, né? Redução nos seus deslocamentos, então ele não precisa pagar para receber uma tarefa, ele pode estar lá assistindo um programa no domingo à noite, pinga lá uma tarefa com todos os detalhes na palma da mão dele e ele decide por conta própria se faz sentido ele realizar aquela tarefa ou não, tá? Então, o que a gente fez foi levar essa atividade, o bidding que a gente chama, né, a oferta desses serviços para um ambiente digital e eletrônico. Mas como vocês fazem, então, essa conexão entre o caminhoneiro que precisa carregar ou descarregar e esse profissional? Tem algumas formas, tá? Hoje, a nossa plataforma, então, ela tem dois grandes públicos, né? O primeiro que é o caminhoneiro, que é a indústria, que é o prestador de serviço, é quem, de fato, vai ofertar uma tarefa. Então, a gente cadastra esse público dentro da plataforma. Se for uma indústria, um prestador de serviço que tem toda uma base de motoristas, a gente sobe essa base de motorista para dentro da plataforma e ele também acompanha o motorista, toda a atividade dele também na aplicação, então ele que dá o início da tarefa, ele que dá o stop da tarefa, depois ele avalia os chapas que fizeram aquela atividade com ele, então a gente coloca todo esse público também na tarefa. Do outro lado, a gente também pré-cadastra toda essa base de prestadores de serviços autônomos, conhecidos como chapas, também na plataforma. Então, hoje a gente tem mais de 12 mil chapas cadastrados na nossa plataforma, distribuídos aí em todo o Brasil. E depois a gente oferta a tarefa que essa empresa ou motorista colocou de um lado para o chapa que está cadastrado para aquele local da atividade mais próximo. É um geoprocessamento, é isso? Exato, porque quando a gente coleta os dados cadastrais de um chapa e de uma tarefa, a gente tem a latitude e a longitude de ambas as pessoas, inclusive do próprio motorista que está chegando naquele ponto. Então, a gente faz o tracking online dessa atividade. A gente localiza o veículo indo para aquele ambiente que vai ser descarregado. A gente tem aquele ponto que deve ser descarregado aquela carga e o chapa se deslocando para aquela atividade. Então, a gente faz um monitoramento contínuo e constante, ofertando até maior valor e segurança também para quem inseriu aquela tarefa, né? Dando a certeza que vai acontecer e vai acontecer no tempo correto. Ainda falando sobre a logística do aplicativo, Guilherme, duas coisas. Primeiro, esse valor que o chapa vai receber, ele passa pelo aplicativo ou lá na hora ele paga recebe direto do motorista do caminhão, ou não? Também tem um aplicativo, uma espécie de aplicativo, de uma conta, alguma coisa nesse sentido, que é pago direto pela plataforma. E uma outra coisa que eu achei importante também que você falou, que o chapa ele recebe uma avaliação. E aí também existe uma forma, por exemplo, do caminhoneiro escolher
também o prestador de serviço, não, eu quero escolher os chapas que são mais bem avaliados ou ainda não existe? Excelente pergunta, Tamina. Respondendo à primeira parte dela. Sim, tudo acontece dentro da plataforma, tá? Então, os prestadores de serviço colocam as suas tarefas e aí a gente tem ali, de certa forma, quando e o período que a gente vai faturar depois que todas as tarefas naquele período finalizarem para eles através de uma nota fiscal e um demonstrativo de todas as tarefas. Então, ele coloca lá, pode ser descendial, quinzenal, semanal, mensal, depende aí do que a gente combinou com aquele cliente. Tá? Então, ele coloca essas tarefas, a gente paga o chapa através do Pix, então, a gente paga o total da tarefa via Pix para o chapa e é no dia, porque a cada job realizado, o chapa tem que receber no mesmo dia. Isso é muito importante para ele, porque muitas vezes ele depende do próprio dinheiro que ele ganhou nessa tarefa para conseguir se alimentar naquela noite, para conseguir pagar as suas contas e até se deslocar para a próxima tarefa do dia seguinte. A gente costuma dizer que é da mão para a boca esse público, tá? Então é muito importante e é parte dos nossos valores que seja realizado a tarefa e pago no mesmo dia, tá? E o que a gente faz é ter uma taxa de gestão sobre o que a gente cobra em cima do valor do chapa. Então, um exemplo, a gente chama de markup, tá? O chapa recebe R$ 100 pelaquela atividade, a gente coloca um markup, por exemplo, de 0,5 e cobra 150 daquela empresa. E a gente faz o split da taxa de gestão para a nossa conta. Paga o chapa, emite a nota para o cliente e splita a nossa taxa de gestão. Tá? Sim. Então, todo o processo de ponta a ponta, ele acontece dentro da plataforma, de maneira muito mais segura, 100% no ambiente digital, sem qualquer circulação de dinheiro, porque isso é muito importante também para o chapa, que diminui o risco e recebe no dia, para o motorista, que deixa de circular com notas e dinheiros em espécie dentro do seu caminhão, correndo risco de assalto, de roubo, de perda e de mau uso, né, do dinheiro em espécie, e para o cliente, que de certa forma ele não faz mais esse processo de antecipação, a gente financia essa operação nesse período para ele e depois consolida numa nota fiscal, tá? Então, isso respondendo a tua primeira pergunta, não sei se ficou claro. Ficou super claro. Agora a questão da nota. Legal. Indo para a segunda pergunta do score, todo chapa na nossa plataforma, sim, ele é avaliado segundo alguns critérios, e ele é avaliado pelo motorista que é o tutor daquela carga, né, que é o supervisor daquela carga no cliente. Então, o motorista dá o início daquela carga, a gente começa a cronoanalisar até o término daquela carga, dado pelo próprio motorista, e no final ele avalia aquele chapa, se ele chegou no horário, se ele foi educado, se ele teve, de certa forma, bastante eficiência na carga e descarga, entre outros critérios. Então, ele avalia e isso gera um score para o chapa, quase tipo Uber, sabe? Sim, sim. Então, gera fluxo, score, e tem uma série de benefícios, tanto para a empresa quanto para o chapa, ser bem avaliado. Hoje a plataforma, ela tem basicamente esse serviço. Vocês pretendem aí implantar algum outro tipo de serviço na mesma plataforma ou ainda não? Olha, a gente tem um pipeline de desenvolvimento de produto e crescimento bastante robusto, né? A gente focou no universo logístico porque era uma dor muito latente e que a gente vivenciou muito, né? Então a gente enxergou a oportunidade e está atacando esse nicho, que é o chapa prestador de serviço para carga e descarga. E aqui cabe uma observação bastante importante, porque o chapa, o nome Meu Chapa, não é somente pelo fato do chapa ir lá responsável pela carga e descarga, né? Como é conhecido como profissional. Mas o chapa para a gente, ele é ponta firme, ele é um profissional brother, ele é um profissional que, quando designado para realizar uma atividade, ele vai realizar no seu tempo, com performance, com a máxima eficiência. Ele é um meu chapa, né? Então, a gente sim, nesse pipeline, quer no futuro
conectar outras profissões, tá? Começamos pelo chapa de carga e descarga profissional, mas sim, a gente quer conectar outras profissões no futuro e fazer um negócio que a gente costuma dizer que é crowd execution, né? Que é conectar diferentes profissões sempre no mercado digital, no ambiente digital e ganhando eficiência, maximizando a oferta de serviço, reduzindo o custo para clientes e gerando frequência e produtividade para os próprios prestadores de serviços que estão na nossa plataforma. Guilherme, não tem como deixar de perguntar para você como foi passar por uma aceleradora, o que isso agregou ao projeto de vocês? Você até mencionou, no começo nós éramos em 2, agora nós somos em 5. Conta um pouquinho para nós. Olha, isso foi muito legal, foi fundamental. Principalmente, a gente que fica muito tempo trabalhando em grandes empresas, aprende muito, mas quando a gente passa a empreender, a gente começa a ter uma ótica e é necessário olhar para outras frentes que até então a gente não tem conhecimento e não está em nossas mãos, tá? Então, a gente foi buscar, sim, um programa de aceleração. A gente rodou São Paulo interior, as principais aceleradoras, e a gente identificou no Founder Institute, que é a maior aceleradora em early stage do mundo, né, que fica, o método é oriundo lá do Vale do Silício. A gente identificou um capítulo aqui em Campinas, por meio do Azarit, que já era um conhecido meu, e a gente foi fazer essa aceleração lá no Founders, por intermédio da realizadora, que é a Venture Hub, aqui em Campinas. E a gente ficou em 3 meses, foram 3 meses onde todas as semanas, com muitos monitores, a gente se reunia e a gente validou, de fato, a nossa ideia, validou, de fato, se existia uma dor latente e, por consequência, se tinha uma oportunidade nessa dor. E depois a gente validou a ideia, o mercado, validação do desenvolvimento do produto, validação também financeira, jurídica, validamos o nosso mercado, fizemos todo o processo de marca, marketing, e depois a gente foi testar, a gente foi pilotar o nosso MVP, né? O mínimo produto viável para lançar no mercado. E depois que a gente testou de fato, a gente viu que parava em pé, que existia dor, que era real, que existia um produto nas nossas mãos, que tinha muito para desenvolver ainda, mas que deu certo, que fechou a conta, que o chapa foi conectado, que vendeu uma tarefa para um cliente e sobrou ali um take rate, que a gente chama, né? Bastante importante para parar o nosso negócio em pé. E dali para frente, a gente teve algumas investidas, desenvolvemos cada vez mais o nosso produto e estamos, nesse momento, levando o nosso produto para um patamar totalmente diferenciado agora. E é uma jornada, né, Mirna? A gente nunca para. Quanto vocês tiveram como investimento inicial? Olha, o primeiro investimento nosso foi lá no comecinho, foi um FF, basicamente foram dos sócios, né? Então, o aporte dos 2 sócios. Depois a gente colocou outros sócios, são mais 3 sócios também, porque, de certa forma, é impossível a gente saber tudo. É impossível a gente ter todas as vertentes que uma startup, que uma empresa precisa em todo momento. Então, a gente trouxe pessoas especialistas, trouxe pessoas que pudessem agregar valor também. Então, a gente começou com o nosso FF, depois a gente teve uma rodada, um FF um pouco maior, que é Family and Friends, né? Agora, passado 3 meses, a gente teve uma segunda rodada mais expressiva do Instituto Yunus. Eu não sei se você conhece o Mohamed Yunus, que foi até homenageado agora nas Olimpíadas. Ele é prêmio Nobel também de 2006, se eu não me engano, isso. Prêmio Nobel da Paz. Então, o Instituto Yunus investiu na gente porque enxergou a Meu Chapa como uma startup de impacto social e essa é o propósito deles. É isso que eu ia falar. Antes da gente terminar, a gente já até cedeu o tempo, mas eu quero falar um pouquinho desse impacto social. Pode terminar, Guilherme.
Legal. Então, esse é o intuito do Instituto Iunos, né? Investir em startups que tenham um cunho de impacto social, e ele enxergou na gente uma startup de segurança, e passado um período bem grande de diligência em todos os nossos documentos, materiais e resultados, ele investiu na gente, e logo na sequência veio um outro investidor via equity, aí sim, que também investiu na plataforma, esse de maneira mais massiva, recentemente, no mês passado, e a gente está direcionando todos os esforços desses investimentos para crescimento da nossa tecnologia, com muitas funcionalidades que compõem e trazem para a gente maior crescimento, segurança, go-to-marketing e fluxo de caixa. Agora, para finalizar, depois de tantos feitos, como é para você, em especial, empreender, mas com esse aspecto da pegada social, justamente quando você fala, ó, tirar aquele chapa que está na beira da estrada, na chuva, no vento, correndo o risco de ser atropelado, para que ele possa ser mais assertivo. Como é isso para você? Olha, Miriam, eu acho que essa é a parte que mais toca o Guilherme, toca o João, o Eros, o Paulo, a Dora, que são sócios, mas eu tenho certeza que toca todo mundo. Hoje nós somos em 21 funcionários, né? De uma plataforma extremamente escalável, totalmente digital, e esse é o ponto que eu acho que mexe com todos nós, né? A gente quer crescer e quer ganhar market share, mas a gente quer o share of heart, que a gente costuma dizer, que é um pedacinho do coração da nossa causa, nos nossos clientes e também em todos os usuários da nossa plataforma. Então, esse é o aspecto central. Tem que fazer sentido financeiramente, senão o negócio não para em pé, mas tem que fazer sentido também para as pessoas que estão no entorno, para as pessoas que usam a plataforma e para os clientes também, né? A gente fala muito de ESG, né? E as empresas nos buscam, muitas vezes não é para custo. As empresas nos buscam porque tem uma causa ESG por trás, tem um aspecto que não passa lá no seu departamento, no seu compliance. Então, isso é muito gratificante, isso faz a gente acordar muito feliz e trabalhar incessantemente para fazer o negócio crescer, para mais pessoas se cadastrarem e entrarem na nossa plataforma e fazer essas pessoas terem recorrência de recurso. Porque se elas tiverem recorrência de recurso, elas podem sonhar e mudar o seu patamar de vida e contribuir também ainda mais com a sociedade, com o seu entorno. Guilherme, parabéns pelo trabalho. Deixo aqui o meu abraço aos 5 e, por que não, aos 21 membros aí do meu Chapa. Parabéns, muito sucesso e eu te espero para contar novos feitos aí da plataforma numa outra oportunidade. Legal, legal. Eu agradeço o convite, a gente está sempre à disposição, é muito bom falar com vocês e eu tenho certeza que dali para frente a gente vai ter muita novidade para contar. Tá certo, então, e assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, conferir lá todos os temas que nós trazemos aqui no nosso programa e também nos acompanhar nas redes sociais. Na TV, nós estamos no canal 11.3 da TV aberta, no canal 4 da NET e no canal 9 da Vivo Fibra. Uma boa tarde e até mais!